Estamos no ar para mais um Beats Podcast e hoje temos uma presença ilustre. Eu estou com a Vanessa Bonato, consultora de estilo e imagem pessoal. É isso? Isso mesmo. Olá, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Estava treinando fora do ar aqui, quase errei. Muito bom essa atmosfera. Seja bem-vinda, Vanessa. A gente sempre começa com uma pergunta que já é meio que clássica aqui, que é: quem é a Vanessa na fila do pão? Opa! Se apresenta aí para a galera. Gostei dessa. Obrigada. Então, eu sou Vanessa Bonato, eu sou consultora de estilo, né? E nas redes sociais a minha fala é focada para as mães, mas eu falo também para mulheres empreendedoras, né? Como elas constroem uma imagem de sucesso, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional, e como a roupa, ela é a principal ferramenta de comunicação não verbal, né? Então, quando a gente chega num espaço, a nossa imagem já fala alguma coisa, já revela alguma coisa, né? Então, eu ajudo as mulheres a trabalhar a imagem pessoal, né? Como elas se comunicam através da sua imagem. Legal, bacana. E você estava comentando ali fora do ar, né? Que você está em Indaiatuba faz 2 anos. Isso. De onde que você veio? Onde você nasceu? Então, Conta um pouquinho da sua história. tá bom. Eu sou casada, tenho 2 filhas. Eu morava em São Paulo, né? Morei a vida toda em São Paulo, na capital mesmo. E quando eu casei, eu fui morar em Santo André. Então, eu já estava morando em Santo André depois que eu casei há uns 10 anos. E aí, com a pandemia, as empresas que a gente trabalhava, né, no corporativo, ficou home office desde então. Então, eu e meu esposo falou, agora é a hora, né? Porque a gente tinha muita vontade de ir para o interior. Então, a gente aproveitou essa oportunidade e aí a gente veio para Indaiatuba. E desde então, a gente nunca mais quis sair daqui. Legal. E por que vocês escolheram Indaiatuba? O que atraiu vocês? Vocês já conheciam alguém que morava aqui? Não, a gente veio com a cara e com Deus. Ah, é? Na verdade, assim, a gente tinha algumas cidades que a gente tinha elencado que a gente gostaria de morar. E dentre essas cidades que a gente elencou, a gente foi visitar algumas, né? Então, tinha Sorocaba, tinha Indaiatuba, tinha Vinhedo, né? Algumas cidades que a gente gostava. E aí, quando a gente veio para Indaiatuba, a gente se apaixonou. A gente não queria ir embora, né? A gente veio só para passear e a gente não quis ir embora. E aí, o dia que a gente voltou até meio triste, né? Ele falou, não, realmente, eu quero essa vida, eu quero esse lugar, esse espaço, né? Que a gente fica diferente, né? Porque São Paulo é muito barulho, é muita loucura, é muita coisa. E a gente queria outra vida e também qualidade de vida para as nossas filhas também. E aí a gente veio uma segunda vez e falou, não, realmente é aqui mesmo. A gente chegou a visitar outras cidades, mas a gente gostou de Indaiatuba. E aí desde então a gente se apaixonou e vendemos o nosso apartamento e a gente correu para cá. Que legal. A gente tem clientes lá em São Paulo, né? E aí uma vez a gente foi numa reunião, a gente chegou adiantado e a gente foi almoçar, assim, sabe essas padoca de São Paulo que tem tudo? E aí tinha o cara lá na chapa lá e tal. E a gente tava conversando, dando risada, assim, tal. Aí o cara parou, olhou pra gente e falou assim, vocês não são daqui, não. Aí eu falei, não, por quê, né? Porque eu falo porta, né? Porteira. Aí o cara falou, não, porque vocês estão rindo. Vocês não estão concentrados e vocês estão se divertindo. Exatamente. Aí eu parei por um minuto, assim, olhei em volta e tava todo mundo muito sério, ou olhando no celular, assim, ninguém tava se divertindo, né? Exatamente. As pessoas são mais sérias, está sempre muito corrido, todo mundo correndo, tem que entregar algo, ou tem que pegar o metrô, você tem que estar em algum lugar. Então, parece que as pessoas estão sempre muito estressadas, sabe? E é ruim você viver assim, porque você acaba sentindo uma pressão a todo tempo. E como que você vive desse jeito? Né? E eu vi um comediante falando que quando ele mudou para São Paulo, ele entrava no metrô, parecia que tava todo mundo correndo, assim. Ele falou que foi num domingo, ele pegou o metrô para ir, sei lá, fazer um passeio, assim. Aí disse que a galera saiu do metrô, vamos, cara, vamos aonde? É domingo, cara, calma. Exato. Então a galera já acostumou esse ritmo de vida, assim, e tá correndo sempre, às vezes tá correndo
Às vezes tá correndo à toa. Você Não tá tá nem... correndo porque lá você tá sempre correndo. Então, exatamente, num domingo não precisa correr no metrô, mas as pessoas são muito aceleradas. Tanto quando a gente chegou aqui, eu e meu esposo, a gente também tinha essa coisa de ser acelerado. E aí ele falou: "Não, calma, a gente não tá mais em São Paulo, né?" Então, assim, aqui eu vi as pessoas reclamando sobre trânsito, né? E eu não consigo ver que tem trânsito. Claro que eu não sou daqui, então eu não vejo como era antes e como está, porque pelo que eu entendi é que tá mais trânsito do que há 2, 3 anos atrás. Mas quando eu comparo com São Paulo, eu falei: "Não, obrigada, meu Deus, porque isso não é trânsito, porque no trânsito de São Paulo realmente está sempre muito estressado, muito nervoso, você fica de 2 a 3 horas. Quando eu morava lá, eu demorava 3 horas de ida e 3 horas de volta. Tá louco. Então, É um assim, inferno, né? não, E assim, lá em São Paulo também não tem mais horário, né? Porque não, antes você falava, não vou porque é evitar o horário de horário de pico. pico, isso. Esses dias eu tava voltando, a família da minha esposa é de lá, né? E a gente tava voltando de lá, era domingo, 10 horas da noite, e tinha trânsito. Eu falei, cara, não é possível, não tem um horário mais que dá pra você vir aqui. Exato. Sábado eu estava em São Paulo também, né? Que eu fui no Seminário das Mães. E aí, à noite, a gente estava voltando, era o quê? Umas 15 para as 8, na Marginal. E tava um mega trânsito. Eu falei: "Gente, hoje é sábado. Para onde essas pessoas estão indo?" Ninguém tem casa, não? Tipo isso. Legal. Exato. E aí você começou na carreira corporativa. Conta um pouquinho como que você começou a trabalhar. Nasceu lá em São Paulo. Nasci em São Paulo, então, assim, quando eu tinha 17 anos, eu fui trabalhar numa empresa pequenininha, comecei a trabalhar como auxiliar administrativo e também ajudava, o dono da empresa, ele tinha uma corretora, então eu fazia algumas coisas na corretora, né? E aí a minha vida começou no mundo de seguradora ali. Aí comecei a lidar com aquilo, depois eu saí dessa empresa, fui trabalhar numa corretora de seguros de fato. Aí eu trabalhei por 3 anos nessa corretora de seguros. Depois eu saí, trabalhei mais um ano em uma outra corretora e depois eu saí dessa corretora de seguros e fui para a Liberty Seguros. Foi onde eu trabalhei 5 anos, né? E trabalhava lá no metrô em Engabaú, que era uma vida muito sofrida. Que é uma operadora, né? A Isso, é Liberty. uma operadora de seguros, então eu trabalhei bastante tempo ali no comercial mesmo, né? Aham. E depois quando eu ganhei a minha segunda filha, eu falei: "Não, vou tirar um ano para ficar em casa e curtir com ela e tal, e descansar do mundo corporativo." Fiquei um ano em casa, mas eu sou uma pessoa que gosta de trabalhar, né? Então aí já comecei a sentir falta de novo. E aí ela já estava com um ano, já tinha vivido, curtido aquele momento. Falei: "Não, agora eu já estou pronta para voltar." E aí foi quando eu voltei para a Sul América, né? Então eu fiquei 5 anos na Sul América. Também atuei na área corporativa, na área comercial. Só que aí foi na área de prestadores odonto, né? Então, quando eu trabalhava na Liberty foi com um corretor de seguros e na Sul América foi com prestadores odonto, né? Com dentista. Você ali atende os dentistas, como eles resolvem todas as coisas dele, desde pagamento, a liberação de guia, todas essas coisas do plano odontológico. Legal. Mas aí você tinha que... A sua função era abrir novos prestadores ou não? Era Não, mais atender esses prestadores, isso, né? exatamente. Eu atendi esses prestadores porque a gente tinha consultores, né, que faziam essa parte de credenciamento, né, de credenciar novos dentistas. E sempre tinha uma meta lá de novos, né, em determinadas áreas, porque tem áreas que têm dificuldade, inclusive em Indaiatuba é uma região que para o plano não é tão boa, o pessoal reclama bastante, porque a maioria dos dentistas eles querem atender no particular, porque ganha mais, né? Então tem esse gap. Cara, aqui em Indaiatuba tem algumas peculiaridades, né? Então, principalmente no mercado odonto, a gente atendeu uma rede de franquias grande durante um período e a gente atendia algumas unidades deles. E uma das unidades era aqui. E ele falava que ele tinha a pior performance e tinha a pior performance. Assim, a gente avaliava os números de leads e tudo mais para vender no particular e era o pior mercado. E a gente foi avaliar, começou a buscar o porquê e tal. Entender por quê. E aí existia esse comportamento. Tipo, o cara não participava de convênio, e aí, tipo, a concorrência no particular era muito maior. E aí o custo do lead fica muito maior. Então, tipo, Exatamente. O que acontece com o plano, né? O plano, ele quer te pagar menos, óbvio, mas porque você vai ter paciente em massa, né? Então, por exemplo, aqui em Indaiatuba, deve ter outras empresas, mas empresa grande que eu conheço, que é a Toyota, né? Então, o odonto e o saúde da Sul América, né? Da Toyota é da Sul América. Então, assim,
A Sua América fala, olha, dentista, eu vou te pagar um valor bem menor, mas você vai ter um monte de paciente, né? Só que aí, assim, na prática, na teoria é assim, mas aí vai pra prática, os dentistas não querem, porque, assim, é pessoas, e pessoas você sabe que é complicado, né? Aham. Então, tá lá no atendimento, a pessoa não quer, e aí gera reclamação, enfim, é um ciclo, né? É meio que como se fosse uma verba de marketing, vai. O cara doar o tempo dele ali para trazer alguém para cadeira e Isso. tentar vender para aquela pessoa outros tratamentos, né? Exatamente. Aí entra aquela coisa, você não pode vender esse daqui porque é isso que cobre dentro do plano. Isso daqui é obrigado a cobrir pelo plano. E aí começa uma série de reclamações. Aham, não, imagino. Bom, e aí em que momento que você, sei lá, começou a olhar para as pessoas estavam muito mal vestidas, aí você falou, putz, alguém precisa dar uma consultoria de estilo aqui para essa galera. Né? Então, na verdade, Adriano, foi assim. Quando eu entrei na Sul América, né? Eu sempre gostei muito de trabalhar. Eu gosto mais de trabalhar do que ser dona de casa. Eu não gosto de ser dona de casa. E aí eu sempre tive uma inclinação natural para me arrumar. Eu gosto dessas coisas, né? E eu sempre reparava algumas pessoas que falavam, poxa, se ela fizesse assim ia ficar melhor. Se ela usasse o cabelo dessa forma ia ser melhor. Então eu já meio que praticava ali uma consultoria, mas sem saber que era sobre isso. Quando eu entrei na Sul América, eu fiz um curso, né? Eu falei, não, eu vou fazer algum curso nessa área do que eu realmente gosto para depois tentar me arriscar. Porque até então eu trabalhava no mundo corporativo, porque era pelo dinheiro. Eu não vou falar para você, nossa, eu sonhei em entrar no mundo corporativo. A gente é que a vida vai levando e você vai deixando. E aí eu fiz o curso, logo que eu entrei na Sul América. Aí fiz um curso de consultoria de imagem na Belas Artes. E aí falei, amei, é isso que eu quero. Aí comecei a me especializar, fiz uma especialização em comportamento e em coloração pessoal, porque as cores também revelam muito sobre a gente e sobre as pessoas. E eu comecei a atender a mulherada da Sul América, porque aí você tá ali, você vai espalhando uma para outra, tal, e comecei fazendo assim, né? Então eu não focava muito na minha rede social, embora eu sei que hoje as pessoas para validar, né, é uma questão de validação, as pessoas falam, deixa eu ver quantos seguidores essa pessoa tem, né? Mas eu comecei atendendo assim. E aí eu fui atendendo bastante gente, bastante mulheres, eu fui vendo aquele negócio transformar as pessoas e tal, e eu falei, gente, é isso. Só que aí eu sempre trabalhava com a consultoria de estilo e com o corporativo, né? E aí quando eu mudei para cá, foi há 2 anos atrás, né? Eu ainda estava levando a Sul América, mas eu estava com a consultoria ali de stand-by. E aí, o ano passado, a Sul América resolveu voltar presencial, né? 2 vezes por semana. E para mim já ia ficar pesado, porque eu tinha que acordar muito cedo para pegar o fretado e tal. E aí eu já comecei a fazer alguns movimentos aqui. Eu falei, ai meu Deus, eu não quero mais, né? Eu quero realmente empreender, né? Só que eu quero viver disso. E aí eu conversei com a minha chefe. E aí ela acabou me mandando embora, me desligando. E aí eu falei, agora eu tenho que ir para cima com isso, né? E aí eu comecei uma mentora de carreira, ela me abordou no Instagram, né? E na verdade eu tava indo estudar um marketing digital, né? Porque eu falei, gente, todo mundo se aventurando no marketing digital. E eu falei, de repente eu posso trazer a consultoria de estilo e unir aí junto com o marketing digital. Então eu fui estudar isso daí para entender esse universo. E aí, depois que essa mentora me abordou, ela falou, não, dá para você ganhar dinheiro, e muito dinheiro, você estruturar um negócio e tal. E aí depois que eu realmente comecei a fazer todos os movimentos, as coisas começaram a fluir muito. E aí, desde então, eu tô aqui fazendo vários movimentos. E aí, inclusive, né, essa questão do podcast foi um desses movimentos que eu falei, eu tenho que levar para as outras mulheres entender o quanto isso é transformador na vida de uma mulher. Não só de mulheres, homem também faz consultoria de imagem, né? Só que, na verdade, homens é mais no sentido assim, por exemplo, se ele é um CEO de empresa e ele precisa comunicar algo, né? Então, se ele é um político, né? Ou se ele é um artista, né? Então, homem, normalmente, eles são mais conservadores. Se ele tem um estilo diferente, é porque ele carrega aquele estilo ou porque, de fato, ele precisa comunicar algo na imagem dele. Mas as mulheres, né? Elas já têm um viés maior para isso. E isso tá muito em alta, porque assim, o final de semana, não esse, o anterior, a gente fez uma viagem, foi para Brasília lá conhecer. Certo. E aí tava eu, minha esposa, a irmã dela e uma amiga nossa. Aí elas começaram a falar, isso não tá na minha paleta, isso não sei o quê. Eu falei, mas o que é isso? Ah, não, a gente tá fez, eu fiz um... A coloração pessoal. E aí, tipo, as duas
2 pessoas que estavam lá tinham feito. Falei, caramba, 50% das pessoas aqui já fizeram, né? Exatamente. E aí eu comecei a tirar sarro da minha cunhada até. Falei, mas pô, você é desse tamanho, você precisa de alguém para te vestir e tal. Aí ela... Aí, tá vendo? Aí você vê uma consultora de estilo aqui no seu podcast. Eu fiquei brincando com ela, tirando sarro. Mas, tipo, tá muito em alta, né? E as pessoas acabam se sentindo melhor, né? Então, e assim, na verdade, você é sua marca pessoal. Então, assim, você, se você tem um negócio, se você tem uma empresa, se você vende um produto, se você veste a camisa de uma empresa, né? Tudo aquilo tá dizendo algo sobre você. E a sua imagem comunica muita coisa, né? Então, normalmente tem a ver com seus valores, com seus objetivos, o que você quer revelar e o que você não quer revelar, né? A roupa, ela pode ser usada como um convite para um diálogo ou não quero falar com você, não se aproxime. Né? Então, através da roupa, porque o nosso cérebro, ele lê as pessoas, né? Então, é linguagem corporal, é postura, é gestual e a roupa também, linhas, formas, cores, tudo isso está comunicando. Então, a consultora, ela faz o quê? Ela ajuda as pessoas a alinhar tudo isso, seus objetivos, o que você realmente quer comunicar, o que você não quer, o que você quer melhorar. Então, a gente alinha tudo isso, né? Constrói todo esse objetivo e constrói a imagem pessoal de acordo com os objetivos, com o que ela quer comunicar, com o que ela quer alcançar, entendeu? Então, isso fala sobre cores, sobre o seu estilo, o que vestir, o que não vestir. Tem aquela questão de PNL, né? Que a gente... o ser humano passou muito mais tempo se comunicando de forma não verbal do que verbal. Exato. E aí, quando a gente começou a falar, tem muitas comunicações ali que elas não passam verdade, porque o cara tá falando uma coisa pela boca e tá vestido de uma outra forma ou gesticulando de uma forma diferente. Exatamente. Então, a comunicação verbal, sei lá, não sei a porcentagem, mas... Eu vou te falar. Então vamos lá. Qual que é a porcentagem de não verbal? A comunicação não verbal representa 55% da nossa comunicação, né? Então, isso existe um estudo científico para você ver como ele realmente faz todo o sentido e muita diferença na vida da pessoa, né? E 38% é a entonação da voz. Né? Então, assim, para você chegar num lugar e ser ouvido, se a sua imagem já estiver comunicando aquilo que você quer, vai ajudar, vai abrir caminhos, vai facilitar para você ser ouvido, né? E o que realmente, de fato, você tem para comunicar é só 7%, né? Então, olha só, como a porcentagem é bem menor, a imagem ganha muito, né? Então, é muito o que você falou, às vezes a pessoa se veste para tal, né? Só que aí quando ele vai comunicar, ou ele não entrega, então não está coerente, né? Você tem que estar coerente, a sua imagem com aquilo que você quer entregar e o que de fato tem. A roupa, ela te ajuda a você comunicar suas competências e suas habilidades, né? Então, existe muito isso. Às vezes, a pessoa está toda vestida ali numa beca maravilhosa, ela se vestiu para aquilo, só que quando ela vai falar, você fala, tem alguma coisa desconexa. E aí você não se conecta com o seu público, com o outro, porque você não está entregando verdade, entendeu? Legal. Tem até aquele dito popular, né? Que uma imagem vale mais que 1000 palavras, né? Exatamente. Por isso que falam muito que a primeira imagem é que fica. Se você só tem uma oportunidade, é melhor que você ganhe já na primeira. Porque assim, se você não tiver outra, é muito difícil você desfazer a primeira imagem. Dá para desfazer? Dá. Só que se você não tiver outra oportunidade para desfazer essa imagem, fica mais difícil. Legal. E você falou que fez Belas Artes, né? Que é um dos melhores lugares para estudar áreas correlatas ali à arte, né? Isso. E o que compete essa disciplina? Quais são as disciplinas que tem nesse curso? Que a gente faz você dentro aprende? Então, a gente aprende um pouco sobre comportamento, né? Porque assim, a imagem tem a ver com comportamento, né? Então, eu não posso vestir você de algo sem entender o que você é, o seu estilo de vida, como você fala, o seu tom de voz. Então, a gente estuda comportamento, a gente estuda sobre cores, o que a cada cor significa, qual é a emoção que essa cor passa, o que ela transmite no outro. Na parte de comportamento, que vocês, tipo, sei lá, estuda Jung,
as 16 personalidades do Jung? Que parte Não, que é? parte de comportamento a gente estuda mais personalidades, gestual, postura, né? A face, a gente estuda um pouco a face, né? O que que a face representa? Porque no rosto a gente tem, por exemplo, linhas e formas, né? Então, normalmente a pessoa ela já nasce com aquelas linhas e formas. Então, eu, por exemplo, eu sou uma pessoa extremamente comunicativa, eu gesticulo muito, né? Então, imagina se eu viesse aqui hoje com uma roupa toda séria, né? O cabelo extremamente esticado, uma roupa escura, toda fechada, de linhas retas, ia desconectar. Mas isso é o sobrenome, né? Bonato, né? Você entende? Então a gente estuda essa parte na parte de comportamento, muito sobre as nossas linhas e formas, gestual, postura, tom de voz, a comunicação. Entendi. Então, na parte, sei lá, primeiro, a primeira parte é personalidade, depois você vai para Cores, a gente estuda cores. muito sobre cores, estilo, né? A gente estuda sobre estilo. E a parte de estilo é muito legal, porque assim, universal, existem 7 estilos universais. Só que aí você vai entender que por trás dos estilos tem a pessoa. Então dá para você entender porque ela escolhe aquelas cores, aquelas formas, aquelas linhas, aqueles tecidos, né? O estilo revela algo da personalidade da pessoa, né? Então você constrói uma imagem através do estilo. Então a gente não rotula ninguém, né? A gente vai construindo a imagem de acordo com aquela comunicação e o estilo da pessoa, a essência dela. Que legal. E quais são esses 7 estilos? Dá pra gente enumerá-los aí? Dá pra gente falar aqui. Vamos ver se eu lembro de todos de Tá. cabeça. Mas a gente tem o natural, o básico, que é aquele que não tem muita coisa, mas as mulheres naturais. Depois a gente tem o criativo. Essa mulher natural, ela se veste como? Tipo, que tipo de roupa que ela vai estar usando, assim? Calça jeans, camiseta, não tem muitos elementos de destaques, né? Ah, Então, tá. assim, é uma roupa mais básica, mais neutra nas cores, nos tecidos, né? Não vai ter muitos elementos de destaques. E quando eu falo de elementos de destaques, são cores, são texturas, que mais? Formas, né? E que outras coisas? Se essa pessoa gosta muito de acessórios ou não, né? De cores fortes ou não, cores vibrantes. Tudo isso vai revelando aí um estilo e a essência da pessoa. Que legal. Então você consegue, tipo, ver como alguém se veste e a partir daí você já consegue traçar um tipo de personalidade dela. Total, e também através da cartela pessoal dela, porque eu sou muito boa com cores. Eu consigo já identificar ali a cartela da pessoa só de olhar e conversar com ela. Que legal. E aí você falou natural, depois tem O o criativo, né? Então, quando a gente fala do criativo, é uma pessoa que tem mais cores, cores vibrantes, cores alegres, tem elementos de destaques, né? Então, é uma pessoa que ela não gosta de passar desapercebida, por exemplo. Sempre vai ter ali cores, brincos, acessórios maiores, cores de destaques, né? Tem o moderno, fashionista, que esses são aquelas coisas que a gente vê mais não só nas passarelas, mas nessas atmosferas de televisão, de publicidade, que são pessoas que usam roupas já diferentes que você não vê em todo lugar, né? Tem linhas mais, cores mais profundas, linhas mais retas, mas que chamam a atenção, tem destaque também. Então tem o natural, o Moderno, moderno, criativo. criativo. Aí tem o romântico, né? O romântico a gente tem o quê? Cores mais pastéis, cores mais claras, tem mais babados, roupas mais delicadas. Os sapatos, eles são de bicos arredondados. Só que, por exemplo, a gente vê pouco, não vamos falar do mundo corporativo, a gente vê poucas mulheres com esse estilo, porque esse estilo, dependendo do lugar que você tá, você pode comunicar excesso de feminilidade, fragilidade. Aí você imagine se uma mulher que precisa de uma posição de liderança nesse estilo, ela não vai conseguir comunicar aquilo que ela precisa. Então a gente vem e adapta a imagem dela. Que legal. Entendeu? E aí, quais os próximos? Então, peraí, deixa eu ver. Eu já falei do Criativo, romântico. moderno e o natural. Aí tem o Natural. elegante, que são linhas são mais estruturadas, mas mais básicas, né? E assim, normalmente o tradicional, que é aquele muito do tailleur, que é muito corporativo, ele foi criado, por quê? Porque
ele é um estilo que vem do masculino, né? Só que ele foi criado para as mulheres, porque as mulheres no ambiente corporativo, elas precisavam também ter voz, né? Então, no sentido de comunicação, de liderança, né? E não dá, imagine, no mundo corporativo não dá para as mulheradas ter ali saia curta, decote, transparência, porque o negócio acaba virando bagunça, né? Então, tem o estilo tradicional e o elegante. Que o elegante, ele vem do tradicional, ele tem essa pitada assim do sério, mas aí ele vem com refinamento, né? Então, é uma mulher que gosta de uma bolsa de grife, de um relógio de grife. Ela não vai ter muitos elementos de destaques, mas ela vai ter alguns elementos ali duradouros, né? Então, por isso que ela opta por uma bolsa de grife, um sapato de grife, um relógio mais marcante. Que legal. E tem quem mais? O sexy, né? O sexy. Isso. E quando a gente fala do sexy, não é aquela mulher vulgar, não é isso que é ser É o sexy. sexy sem ser vulgar. Isso, exatamente. Então, assim, mulheres que gostam do estilo sexy, normalmente elas gostam de roupas mais ajustadas, elas gostam de um decote, de uma transparência, às vezes de uma saia curta, e o decote pode ser nas costas, pode ser no ombro, entendeu? E, na verdade, a gente ensina essas mulheres a usar, né, se a pessoa tem ali presente o estilo sexy, mas de uma maneira que ela realmente não fique vulgar e ela possa caminhar aí onde ela queira, né, nas ocasiões aí que cabe esse estilo. Que legal. O natural usa mais algodão, esse tipo de coisa? Isso, são mulheres que prezam por conforto, né? Ah, é aquele estilo confai. Né? Isso, é isso aí, né? Que são mulheres que gostam mais do básico, elas não gostam de chamar atenção, o principal para elas é o conforto, né? Então, você não vai ver elementos de destaque, mas aí você vê um tecido, né, de algodão, que tem mais respirabilidade, de repente um linho, mas sempre coisas mais básicas, mais neutras, nada de destaque. Entendi. E qual que é a diferença entre o elegante e o básico ali? Então, o elegante, você vê um refinamento, né? Então, você vê uma mulher assim, com um blazer, de repente, né? Mas ela vai estar num blazer e numa calça e num salto fino, por exemplo. Ela vai misturar algumas peças. Então, a diferença do elegante é que ele tem um refinamento. E quando a gente fala de refinamento, por exemplo, o açúcar refinado, ele não passou por um processo, né? Porque, assim, elegante todo mundo pode ser, porque você tem que ser elegante em determinadas ocasiões, né? Então, quando a gente fala do estilo, é refinado, porque ele passou por um refinamento. São pessoas que gostam de ter alguns elementos ali refinado, entende? Entendi. Então ele não vai, tipo, tem uma moda que o cara usa blazer e camiseta, meio que em Isso, no startup, masculino. esse tipo de coisa. Isso é o quê? Então, É aí... básico ou elegante? Não é básico, porque básico é o que você está vestido hoje, né? Entendeu? Assim, a maioria dos homens tradicionais, eles são vestidos dessa forma. E quando a gente já tem um blazer, uma camiseta, aí vai depender dos outros elementos, né? Então, assim, o homem a gente olha o quê? O relógio, o cinto, o sapato, são elementos que vai agregar na imagem masculina, né? Então, assim, ele pode estar no elegante, ele pode estar no moderno, depende, a calça dele vai estar justa ou não. Qual é o tipo do sapato dele? É tênis, é sapatênis, é um sapato social? São os outros elementos que vai ajudar a construir a imagem, porque assim, você não pode falar assim, só porque ele usa blazer, ele é desse estilo e ponto. Não, na verdade é a somatória de tudo que quando a gente olhar, a gente vai falar, é o estilo X, entendeu? Entendi. E aí, sei lá, o ponto de partida é a personalidade. Exatamente, né? Então, assim, por isso que não dá pra gente rotular as pessoas, porque de repente você pode pegar uma pessoa, ela vai trazer uma peça de cada estilo, só que aí nela vai estar lá, aí você consegue ver como que ela se apropria daquelas peças. E o ponto de partida é a personalidade, o estilo de vida dela, né? Então, o lifestyle dessa pessoa. A partir disso é que a gente, dos valores dela, que a gente começa a construir a imagem e uma coisa assim, que de fato comunique com ela, né? Não dá pra gente deixar a pessoa caricato, né? Então, eu vou vestir ela de uma coisa que não tem nada a ver com a comunicação dela, entende? Então, tipo, você faz o começo ali, você faz uma entrevista. Isso, então eu faço uma entrevista, ela tem que me falar, tem que abrir o coração dela ali pra mim, né? Então, ela começa, no início elas ficam com vergonha, é natural, né? Porque ninguém gosta muito de falar das dores, né? E em algum momento a gente tem que falar das dores, né? Porque fala, por que você quer fazer uma consultoria de estilo? O que você quer mudar na sua imagem? Ou qual é o seu objetivo de imagem? E aí ela começa a falar. Esse é até o ponto de partida, porque assim, na minha próxima pergunta, geralmente se a pessoa tem um estilo de se vestir, aquilo já reflete a personalidade dela. Exato. Quando ela procura alguma consultora de estilo,
ela com certeza ela busca um posicionamento que talvez não seja o natural. Isso. Então, qual seria o papel? É você entender dentro aquilo que ela quer e qual a personalidade dela real. E o objetivo de comunicação dela, né? O que de fato ela precisa melhorar, o que, que ela gostaria de comunicar através. Porque às vezes ela fala assim, ó, eu quero passar... Por exemplo, eu atendi uma cliente que ela é fotógrafa, né? Tem 26 anos, casada, mãe. E ela falou assim, olha, faz bastante tempo que a minha autoestima não está boa, eu tô sentindo a minha autoestima lá embaixo, e eu gostaria de comunicar mais credibilidade, mais profissionalismo, né? Eu quero aumentar o meu ticket, então eu quero atrair clientes que eu possa cobrar mais, né? Só que eu também não quero distanciar da minha comunicação, então eu sou uma pessoa alegre, divertida, eu trabalho com crianças, né? Ela faz fotos de criança. Ela falou, então eu quero alinhar tudo isso. E aí, a partir daí, a gente começou a construir. Então, a pessoa, ela chega com uma dor, com o posicionamento que ela quer, né? Então, por exemplo, você vê que hoje, principalmente com a internet, com essa coisa de marca pessoal, tem muita gente fazendo reposicionamento de imagem, né? Uhum. Então, assim, só que por isso que tem que ser uma coisa construída, inclusive com a cliente, porque senão, sabe o que acontece? Você lembra daquele episódio do Big Brother, que a Carol Conká foi pro Big Brother, foi cancelada, e aí quando saiu, eles quiseram passar um papel dela toda delicada, menina. Ela não é aquilo. Aquilo não colou. Você entendeu? Uhum. Então, por isso que tem que ser um reposicionamento de imagem alinhado, de fato, com a pessoa e com a personalidade e os objetivos dela. Entendi. Legal. E, por exemplo, eu só consigo usar camiseta preta, cinza ou azul marinho. Que é homem. Eu comprei uma camiseta roxa. Toda vez que eu coloco ela, parece que a camiseta não é minha. Aí você tira a camiseta e você não se sente bem. Eu uso porque eu já sujei, né? Já comecei a sujar, eu uso. Mas, eu percebo que tem muita gente que às vezes você olha e fala, essa roupa não é dessa pessoa. Tipo, algumas pessoas que usam camisa, por exemplo. A pessoa não veste aquilo, né? Não tá vestida dela. Tá desconfortável pra pessoa. Tem gente que põe camisa, tipo, põe por dentro da calça, assim. Você olha e fala, cara, parece que o cara já nasceu de camisa. E tem gente que fica incomodado. Toda hora a pessoa tá verificando se a camisa tá dentro da calça. Isso é porque o lado pessoal ali, a personalidade dele tá distante do estilo, da vestimenta, exatamente. Então, como você falou assim, Vanessa, eu só uso preto, branco, cinza. E azul marinho, se sair um pouco. Mas o que acontece? Os homens tradicionais, quando eu falo tradicionais, é estilo, tá? Uhum. Então, normalmente, os homens tradicionais, eles saem. Você vai pra empresa, o pessoal que trabalha do social, você vê os homens mais ou menos nessa cor. Dificilmente você vê homens coloridos. E aí, quando você vai ver os homens que vestem colorido ou roupas diferentes, são de áreas criativas, né? Ou é da publicidade, ou do marketing, de áreas que a pessoa já é diferente, né? Por isso que eu falo, os tradicionais, eles normalmente usam essas cores. E como você falou, camisa já fica incomodando, tal, ou eu visto uma cor que não parece que sou eu, tal. E realmente, você vai se sentir incomodado, não vai se sentir confortável com aquilo, não vai conseguir usar. E tem a questão da cor também, que às vezes a cor realmente não é da cartela daquela pessoa. E o que acontece? Você não se sente bonito, você se sente apagado, você se sente com cara, às vezes, de doente, ou às vezes um rosto mais abatido, né? E claro, meu esposo, ele foi obrigado a usar a roupa da cartela dele, né? Então, assim, ele é do tradicional, ele usa camiseta, bermuda, calça jeans, ele não usa camisa, assim. Era só na época que ele ia pro escritório e tal, mas isso já faz muito tempo. Hoje ele só usa camiseta, mas ele compra camisetas coloridas na cartela dele. Então, hoje ele não usa mais só preto, branco e cinza, né? Então, e sempre que ele vai comprar roupa, a esposa faz o papel, né? Então, é de graça para ele. Legal. E quanto que isso tá próximo do que é uma identidade visual sua? Porque você pega o Steve Jobs, ele foi visitar, acho que a fábrica da Honda uma vez no Japão, e adorou que estava todo mundo de uniforme e tal, e gostou do estilo. Aí ele quis levar isso para a Apple na época, e aí era todo mundo Califórnia, sei lá, ninguém quis usar uniforme. Falou, então quer saber, eu vou usar. E aí ele tem aquele traje que era uma camiseta preta, manga longa, gola rolê, uma calça jeans leves, acho que devia ser, e tênis, um tênis cinza, não lembro se era, acho que era mais ou menos isso. Isso virou uma identidade visual que ele usa sempre a mesma.
Isso. O quanto que isso é legal e o quanto isso não é legal. Então, o que que acontece? O Steve Jobs, né, ele é uma lenda, então, assim, já é um negócio fora da caixa. E personalidades como ele, né, esse tipo de pessoa, que eles têm tomadas de decisões muito grandes, né, o que que acontece? Eles não querem perder tempo escolhendo roupa, pensando numa roupa, comunicando algo, né? Então, você vê que a roupa dele é simples, a cor é básica, é neutra, não tem nada demais. Por quê? Porque ele se preocupa sempre com tomadas de decisões muito grandes, que vai demandar muito mais tempo, ocupação na mente dele, do que propriamente escolher uma roupa. Mas sim, é legal você construir uma identidade visual. Por quê? Porque as pessoas se associam a sua marca, a sua pessoa se conecta com você, né? E daí vai. O que que eu quero comunicar através da minha imagem? Ele toma decisões de vender o melhor produto, né? Então, assim, da tecnologia. Então, ele não está associando exatamente a pessoa dele. Tanto que o produto dele é um dos mais inovadores, é design, é tudo. E as pessoas querem ter um iPhone, um Apple Watch, por quê? Muitas vezes por conta de status, né? Então, a sacada dele está aí, né? Então, é interessante sim você ter e construir uma identidade visual, tá? Principalmente na vestimenta. Tem o Zuckerberg, Mark Zuckerberg também, que acho que ele usa... Putz, acho que é azul marinho, não é? Azul marinho, o que é a cor do Facebook, né? É Aham. azul, entendeu? Então, assim, nada também é por acaso, né? Alguma coisa sempre tá ali. E a cor remete a algo, o jeito que você veste remete a algo, né? Então, a gente associa as marcas, a pessoa, né? Então, por exemplo, quando a gente fala, vamos falar de azul marinho, né? Quando você pensa em dinheiro, né? Se você for investir o seu dinheiro, você vai investir numa pessoa que ela tá toda séria, com azul marinho, terno, ou você vai investir numa pessoa que está toda criativa, colorida, que tem um gestual. Por quê? Porque quando você pensa em dinheiro, você associa o quê? Seriedade, credibilidade, né? Então, isso reflete na imagem também. Você quer ser conservador, né? Não quer que ninguém fique sendo Exatamente. muito criativo com o seu dinheiro, né? Isso, entendeu? Exatamente. É sobre Entendi. isso. Tem uma questão também que eu vejo, assim, que eu chamo de garotinha startup. Que é geralmente o cara que tá de camiseta preta. E aí, você não acha que isso acaba virando um uniforme, uma falta Copia e de cola. personalidade? É. Eu, na minha opinião, eu acho sim, né? Só que são pessoas que, de repente, que eles já associaram, né, de alguma maneira, assim, startup, calça e camiseta preta, tal, não vou sair né, estou ali nesse tradicional, né? Então, de repente, é uma forma da pessoa ser aceita, né, pertencer a um grupo, né? Também existe isso. A partir do momento que a gente se veste, né, até existe estudos que, por exemplo, quando você é adolescente, por isso que a gente vê adolescente tudo vestido igual, né? Uhum. As meninas, os meninos. Por quê? Porque é uma fase que você quer pertencer a um grupo, né? Quando a gente passa a ser adulto, as mulheres, elas querem se vestir de maneira diferente, porque você não quer chegar no mesmo lugar e estar vestida igual a outra, né? Então, talvez seja essa questão da pessoa querer pertencer a esse grupo. Então, aí fica o famoso copia e cola, que aí vamos nesse que dá certo. E por que você acha que mulher, ela se importa mais com esse tipo de situação do que o homem? Porque o homem, sei lá, se ele chega numa festa e tem alguém com a roupa igual a dele, Tá de geralmente... boa. vai dar uma risada, vai fazer uma piada, sei lá. E a mulher fica incomodada. É verdade. Mulheres não gostam né, depois que elas são adultas, aí, tirando as adolescentes, elas não gostam mesmo de estar vestida igual. Porque, infelizmente, existe uma coisa intrínseca nas mulheres de competição. Eu não gosto disso, né? Então, eu não promovo esse tipo de coisa. Mas, assim, normalmente a gente gosta de demonstrar ali o que você tem de mais bonito, o que você tem de mais gentil. E a gente se comunica muito através da roupa. Então, realmente, quando você chega num lugar e você tá vestida igual a outra, você fala, poxa, toda hora vão estar olhando pra gente da mesma forma, tá associando a minha imagem com ela. E se for uma pessoa que você nem gosta e você tá vestida exatamente como ela, né? E essas coisas acontecem, tá? E mulher, a mulher se importa muito com a aparência, porque assim, quando a gente fala de imagem pessoal, engloba ali autoestima, autocuidado, tem muitas coisas que entram em muitas esferas na vida da mulher, na imagem da mulher, que impacta muito mais do que o homem, até uma questão de hormônios e tal. Então, por isso que a mulher, ela precisa se sentir bem, estar bem vestida ali, gostar do que ela olha no espelho. A gente sabe que hoje tem um monte de homem que se importa com a aparência e tal, mas ainda assim eu acho que é uma coisa que incomoda muito mais as mulheres do que os homens, né? Como você falou, o homem, ele é básico. Eu fui num casamento alguns meses atrás e tava
Eu acho que tinha uns 10 homens vestidos exatamente igual. Eles estavam de camisa branca e calça jeans e tênis. Inclusive, meu esposo estava vestido dessa forma. E eles de boa, como você falou, tava todo mundo... A mulherada, nesse dia, não tinha nenhuma mulher vestida igual. Mas assim, gente, 10 homens numa festa, todos vestidos igual. Entende? Então, você vê que o homem, ele é meio que programado, parece, para pensar dessa forma, né? Aham, verdade. Cara, eu uso camiseta cinza, um dos principais motivos. Se eu pudesse, eu usaria só o preto ou azul marinho. Branco eu não gosto muito. Não se sente E eu uso confortável. cinza porque eu tenho uma gata branca e uma gata rajada. E aí na camiseta preta fica muito pelo de gato. Né? Isso que eu ia falar. E aqui você tá de preto. Então esse é o principal motivo de eu usar cinza. Então tem muita gente que fala, você gosta de cinza? Por que você gosta de cinza? Né? Então, mas gosto. você é um cara mais tímido, fala baixo, né? Então, de repente, assim, você não gosta de cores que chamam atenção, que as pessoas vão olhar pra você. Porque se você chegar com uma cor mais alegre, mais vibrante, todo mundo vai olhar, né? E quando a gente fala do preto, do cinza, né? São cores mais neutras, mais escuras, mais profundas. Lembra que eu falei pra você? Não chega perto ou chega perto. Estou mais acessível ou eu estou distante, eu não quero conversa com ninguém, né? O preto, ele é muito disso. Não tô afim de conversa. Ah, é? É. Tem outra questão também, corte de cabelo. Eu vou no cara que corta o cabelo e falo assim, cara, corta o mais baixo possível pra eu demorar pra voltar. Então, tipo, se eu olho muito pouco no espelho, né? Geralmente eu percebo que o meu cabelo tá muito grande, quando eu desligo o computador pra ir embora, eu olho o reflexo no computador e falo, nossa, preciso cortar o cabelo. Ai, Por que homem é tão relaxado, hein? Olha, então, não deveria, Ou né? só eu sou relaxado? Não deveria, porque assim, como eu falei, a aparência, ela importa para todo mundo. A imagem pessoal, ela diz muito sobre a pessoa, né? Ela revela, às vezes, coisas que vocês não sabem, né? Então, assim, para quem entende sobre linguagem corporal, imagem, cores e tudo, já revela alguma coisa, né? E aí, isso pode estar ligado a outras coisas, algumas coisas no subconsciente, alguns traumas ou algumas crenças, né? Depende de como você foi criado, se você foi criado achando que é uma pessoa que tem que se importar, tem que perder lá 10, 15, 20 minutos se arrumando o cabelo ou não. Eu fui criado de uma forma que homem é isso, penteou o cabelo tal, não tem que ficar ligando para a imagem pessoal, depende. Como eu falei para você, hoje quando a gente vê, tem muitos homens que gastam mais tempo, né, com aparência, inclusive fazendo tratamentos estéticos no rosto, no cabelo, entendeu? Uhum. Então tem uma coisa comportamental aí. Mas eu não acho que... Eu não descredibilizo quem faz, que nem eu acho que as pessoas têm que se cuidar, se sentir bem e tal. Eu acho que talvez eu vivo muito mais no mundo da lua ali, tipo, pensando em resolver algum problema ou focado em outra coisa que eu acabo esquecendo do mundo externo, né? Sim, você é uma pessoa já mais planejadora, programadora, que está sempre pensando ali, o que eu posso fazer para melhorar com isso, tal. E talvez você é tipo um Steve Jobs, tá vendo? Não liga tanto para aparência, tal. Fala, não, eu preciso resolver essas outras coisas que demandam mais tempo, ocupam mais espaço na minha cabeça. Tem até uma questão que às vezes eu tô dirigindo, indo para algum lugar, e aí eu começo a dirigir, tipo, no automático, e eu esqueço o lugar que eu tô indo, porque eu começo a pensar em outra coisa. Então, aí você tem que ter um foco aí, né? Porque senão a cabeça, né, começa a vir uns devaneios, tá falando, opa, perdi o foco de onde eu estava indo, né? Vai muito no automático. Isso acontece com as mulheres também, que às vezes, né, fica naqueles dias repetitivos, tal, faz tudo igual, e aí acaba se esquecendo, né? Deixando a sua imagem, né? Só que aí isso daí já mexe com a autoestima da mulher, né? E dá pra, tipo, misturar dois estilos, assim? Dá super, como eu falei pra você, a gente pode pegar peças de vários elementos aí, né, de 2, de 3, e uma pessoa, quando a gente fala de uma pessoa, ela tem 3 até 4 estilos predominantes, entendeu? E aí tem a ver com a comunicação, postura, gestual, com o tom de voz dela, com o estilo de vida dela, né? E a gente pega alguns elementos e monta ali um estilo da pessoa. E como que você faz pra descobrir quais são as cores da pessoa? Eu faço um teste físico, né? Então, como que funciona esse teste? Primeiro, eu mando um questionário para ela preencher, para entender um pouquinho sobre comportamento, porque isso daí já começa a me dar um norte sobre como é essa pessoa. Aí ela me manda esse questionário,
Depois eu peço para ela me mandar algumas fotos sem maquiagem, que é importante, porque aí eu consigo ver de fato ali o teste, né, reagindo à pele, e eu consigo ver, né? Então, normalmente ela me manda 3, 4 fotos, com uma blusa rosa, uma amarela, uma preta, então você já consegue ver algumas coisas. E como eu falei para você sobre linhas e formas do rosto, também falam sobre comportamento. E depois eu vou para o teste físico. E o teste físico nada mais é do que a gente ver os tecidos coloridos reagindo à pele dessa pessoa, entendeu? E aí a gente consegue ver o quê? O que acontece? A pessoa fica com uma luminosidade natural, com rubor natural, com a pele mais bonita, né? E quando não é uma cor, por exemplo, que derruba essa pessoa, ela fica com um olhar de triste, ela fica com ruga, com olheira, né? Fica com uma cara de abatida, entendeu? Então, e assim, são tecidos lisos, pontuais, não é que a cartela inteira da pessoa tá ali, mas são cores bem pontuais que a gente consegue entender, né? E quando você descobre a cartela, tem muito a ver com o comportamento dessa pessoa. Que legal, pô. Um processo muito bacana, né? É muito legal. E geralmente, pela sua experiência, eu sei que não dá para trazer um número em números exatos, assim. Mas como que você percebe a melhora na performance dessas pessoas, assim? Você fala de cor ou estilo, tudo? Depois que ela passa pelo processo. Então, sei lá, o cara quer ser um empresário melhor, ou a mulher quer ser crescer na carreira, ou enfim. Se for, é normal, eu não faço consultorias em homens, né? Mas tem um monte de consultora no mercado que se especializam em homem. Eu não quis me especializar em homem, aprendi, a gente estuda também sobre o masculino, mas eu me sinto confortável com as mulheres, então eu não quis fazer masculina. Masculina eu fiz acho que umas 2, e um foi meu esposo, né? Mas obrigado. Você não pode se vestir mal assim. Exato, né? Senta aqui que você vai ser obrigado a fazer. Mas assim, por exemplo, se é um CEO de empresa, que ele precisa ser ouvido, que ele precisa passar uma comunicação, ou seja mais leve, ou mais acessível, ou mais autoritária, então você já vê uma certa mudança. Então essa consultora, ela vai fazer o quê? Ela vai trabalhar as linhas e formas, as cores dentro do que dá para trabalhar, de repente uma armação de óculos, um corte de cabelo, entendeu? Coisas que dá, né? Então assim, a gravata ou sem gravata, relógio ou um relógio, que tipo de relógio essa pessoa vai usar. E se for uma mulher, a mesma coisa, seja no mundo corporativo ou no pessoal, profissional, a gente vê a diferença. Primeiro a gente vê a diferença na autoestima dessa mulher. E depois como ela começa a desempenhar, se ela atrai mais clientes, se ela consegue ser ouvida no trabalho dela, se ela consegue comunicar aquilo que ela precisava comunicar. Então, se eu sou uma líder de empresa, que eu preciso que a minha equipe me respeite, por exemplo. Então, eu vou passar a ter uma comunicação não verbal, vou melhorar a minha imagem ali de uma forma que eu vou impor alguma coisa para minha equipe, entendeu? Entendi. Não dá para gritar com ninguém, mandar embora, não pode, né? Depende, mas assim, às vezes a sua roupa já vai deixar a pessoa mais desconfortável, mais assim, né? Já vai dizer alguma coisa, né? Então hoje eu vou mandar embora, eu vou de preto, porque eu tenho que mandar essa pessoa embora. Então já sabe que tá meio ruim, né? Verdade. Tem aquela coisa do doutor, né? Então você entra numa sala, tem um monte de diploma na parede, o cara tá de branco, ele pode falar qualquer coisa que você vai respeitar, né? Isso, tá vendo? É sobre isso. Você tá vendo como a cor tem também a ver? Tá vendo? É sobre isso. A vestimenta entrega muita coisa. Às vezes, e se ele não for o doutor? E se ele não for o médico que tá lá, mas ele tá vestido de branco e com jaleco? Tanto que já teve pessoas aí que se passaram por médico, né? Por biomédico, que acontece essas coisas. Então, assim, a pessoa compra uma imagem, entendeu? Sabe que no começo da agência, lá quando eu montei a Platts, que era antes de ser Beats, né? Eu tinha 23 anos. Aí eu ia em algumas reuniões, assim, e ninguém me dava uma menor moral, assim. Já era jovem, aí se você vai vestido ainda de uma forma que não passa muita credibilidade, falou, imagina que eu vou apostar num rapaz desse. Aí eu comecei a usar camisa. Aí, tá vendo? Pra passar o quê? O que você achou que passou com camisa? Mais seriedade, mais credibilidade. Exatamente, tá vendo? Então, por isso que a gente usa a imagem para comunicar. Mas não via a hora de envelhecer para voltar a usar camiseta. Não, e não precisa nem envelhecer, né? De fato, você fala, a hora que eu tiver todo o meu espaço, meu negócio, tal, que eu provar para as pessoas, que independente da roupa que eu uso, eu consigo. Tanto que hoje você tá aqui de calça, camiseta, tal, de boa, que é o que você se sente confortável e você gosta. E a gente tem que pensar nisso também, né? O que é bom para a pessoa, né? O que é confortável? Porque não adianta eu vestir você todo de terno e você vai estar todo desconfortável.
desconfortável, você não vai conseguir falar direito, não se mover, entende? Então a gente tem que pensar até nisso. Eu fico desconfortável com camisa, com roupa assim, parece que não é minha, sabe? Sei, Eu tenho lá um monte de exatamente. camisa, não uso, vou até doar as camisas. Não, agora você pode vender no brechó, ou pode doar para outras pessoas, entendeu? Porque você vai fazer alguém feliz aí e você não vai usar mesmo, né? Legal. E aí, como é que faz para as pessoas te encontrarem? É pelo Instagram ou tem algum site? Não, no Instagram mesmo. Hoje eu tô com o Instagram e aí tem lá o meu link, que tem também o meu WhatsApp, mas o meu Instagram é @euvanessabonato, com B de bola e 2 T's no final. Perfeito. Bom, eu vou agradecer a sua presença. Muito obrigado pela entrevista. Acho que foi esclarecedor aqui. Que bom. Vai fazer muito sentido para as pessoas que estão assistindo. Vou aproveitar e pedir para as pessoas seguirem a Beats aqui, se inscreverem no canal Beats Podcast. A Beats também está em outras redes sociais, como beats.digital. Aproveita, me segue lá também. Eu estou como Adriano Klump. Vou soletrar o Klump, que é difícil. É KLUM de Maria, P de Pato, P de Pato. É isso aí. Muito obrigado e até a próxima. Valeu, pessoal. Obrigada. Tchau.